Vamos começar falando sobre o nosso assunto local hoje, porque acho que a nossa pesquisa Datatempo trouxe números muito importantes e vale a pena a gente se deter sobre alguns deles. O número principal existe neste momento uma liderança folgada e considerável do deputado estadual Mauro Tramonte do Republicanos à frente dos demais concorrentes, que estão alocados em basicamente 2 blocos. Um segundo bloco que tem gente da direita, da esquerda, da extrema-direita, todo mundo alocado por ali, e um terceiro bloco de gente que ainda está tentando se encontrar nessa disputa. Se vai fechar aliança com outras pessoas, se vai manter a própria candidatura ou o que vai acontecer. Mas vamos começar trazendo essa primeira análise, Letícia, e eu queria, claro, o levantamento do Datatempo, para a gente não se estender muito aqui nos números, está disponível no nosso site, otempo.com.br, para você acompanhar todos os números em detalhes. Então a gente está fazendo aqui uma espécie de breve resumo, também no link que você vai encontrar no youtube.com/otempo do podcast, você pode acessar e vai encontrar lá também o link da reportagem, mostrando os dados que nós estamos mencionando aqui para facilitar a sua compreensão. Letícia, Mauro Tramonte tem uma liderança de pouco mais de 22% na preferência do eleitorado, num cenário que ainda tem mais de 60% dos eleitores ainda indefinidos, pensando na eleição para prefeito de Belo Horizonte, mas olhando para este número e este retrato temporal de agora, parece uma liderança consolidada de alguém que tem recall midiático, de alguém que é conhecido na cidade, como outros mencionados na pesquisa são. Te surpreendeu olhar para essa pesquisa e ver essa distância de Mauro Tramonte em relação aos seus demais concorrentes? E o que mais que te chamou a atenção no nosso levantamento Datatempo? Ele mexeu muito, né, com o cenário até então que vinha se desenhando. Na última pesquisa Datatempo ele ainda não tinha se colocado como pré-candidato, então ele não tinha sido testado, e nessa ele sai na frente de todo mundo e ele ganha em todos os cenários de simulação de segundo turno, com todos os candidatos, os pré-candidatos testados até então. Um ponto que eu acho que é importante a gente avaliar durante essa pré-campanha, para ficar atento, e até numa eventual campanha, como que vai se comportar o perfil do Mauro Tramonte. Ele vai ter força para... Ele saiu liderando agora, mas ele vai ter força para manter isso até o fim da campanha? Me lembrou muito um cenário que é parecido com a Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano. Eles têm um perfil muito parecido, são pessoas populares, estão na TV também, e o Celso Russomano em São Paulo, ele não conseguiu manter o fôlego até o fim da campanha. E eu acho que isso vai muito para uma outra questão, outro ponto da pesquisa também, que é padrinhos políticos. Quem vai ser o padrinho político do Mauro Tramonte? Em São Paulo, o Russomano, ele perdeu todas que ele foi, porque muito também por causa dos padrinhos políticos. O Lula entrou com o Haddad, também teve o Dória, o PSDB entrou com muita força ali também. E aí teve a última eleição, o Bruno Covas, que é um cenário muito parecido com Belo Horizonte, que também era um prefeito que não era conhecido e conseguiu durante a campanha ganhar, se tornar conhecido e ganhou. Então eu acho que essa questão dos padrinhos políticos, eu acho que pode pesar muito também e ser muito importante para o Mauro Tramonte. E aí nisso a gente vai entrar o peso do Alexandre Calil. Quem que o Calil vai apoiar? Nesse momento o que me parece Calil tá leiloando o apoio dele. Cada dia ele aparece com um diferente, ele tá querendo avaliar quem que vai ser talvez mais fiel a ele. Ainda que ele esteja para isso, Letícia, comprando brigas internas no PSD, não quer dizer exatamente que é uma novidade, né? Pois Alexandre Calil nunca foi uma unanimidade dentro do partido de Gilberto Kassab. Nunca foi uma unanimidade entre a bancada dos deputados estaduais e federais da legenda. Mas, de alguma maneira, é mais um episódio em que ele está se colocando enquanto agente dentro da legenda, dizendo, peraí, temos um candidato. O candidato se chama Fouad Noman e o senhor não está ainda definindo e dizendo exatamente o que quer fazer. Eu acho que o apoio do Calil pode ser muito importante para o Mauro Tramonte, que para ele ganhar um plus, para ele ganhar fôlego durante essa pré-campanha, para ele conseguir sair na frente como está agora e se manter, ele também pode ser muito importante para o Fouad também, que precisa ser realmente conhecido. E aí, um outro nome que eu acho que vai ser uma primeira vez que a gente vai poder testar, Nicolas. O Bruno Engler não apareceu ali na frente, mas quando começar a campanha, as pessoas começarem a saber assim, o Bruno Engler é o nome apoiado pelo Nicolas. Será que isso vai fazer diferença? E também tem um tempo de TV. O Bruno Engler vai ter um tempo muito grande de TV por causa da aliança com o PP, né? O PP tem uma bancada muito grande. Então, eu acho que todos esses cenários, assim, a gente tem que prestar atenção. Do Mauro Tramonte, eu acho que é observar, assim, será que vai ser aquele candidato que lidera, mas aí chega no final e perde o cavalo paraguaio? Isso é possível de se observar, porque a gente já não viu
A gente já viu, aliás, acontecer isso em diversas campanhas, quando você tem uma consolidação de um nome que, de largada, pelo recall, pela lembrança das pessoas, é muito vívido, né? Você diz, opa, aqui rapidamente eu sei quem é esse candidato. Mas daí chega um momento em que você efetivamente vai ouvir propostas daquele candidato. Você chega a um momento que você efetivamente vai ouvir críticas, desconstrução da imagem pública daquele candidato. Então tudo isso pode acabar pesando também. A gente vai falar um pouco mais sobre padrinho político daqui a pouco, porque a pesquisa nos reservou alguns dados interessantes. Larissa, queria colher as suas opiniões também a respeito desse nosso levantamento Datatempo. Mauro Tramonte, de largada nas pesquisas, ou neste último levantamento, considerando que não esteve no primeiro feito por nós neste ano de 2024, é uma vantagem que, mesmo que seja momentânea, ela é expressiva. Tem quase 12 pontos, 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. É expressivo e num cenário que ainda, sim, carece de ser esperado para ver se isso vai se consolidar, inclusive com o número de pré-candidatos que está colocado, né? O que te parece esse primeiro levantamento? Exatamente, Guilherme, eu vou na linha do que a Letícia destacou, essa questão dos padrinhos políticos, né? Primeiro, de fato, agora é observar se ele vai ser esse candidato, como a Letícia disse ali, né? Que ganha esse destaque logo no início, mas vai perdendo força. Mas esse outro ponto que ela traz pra gente a respeito dos padrinhos políticos, eu acho isso extremamente importante. E falando especificamente do Nicolas Ferreira, para além de ser o mais votado e tudo mais, ele está constantemente no centro dos holofotes lá na Câmara dos Deputados. E para citar aquele triste episódio de confronto ali, de embate com o André Janones, mas fato é que isso faz com que o nome dele ganhe destaque. A gente pode questionar aqui as razões desse destaque, pelo bem ou pelo mal, mas que, de fato, ele desponta ali nas redes sociais, por exemplo. Então, é um nome que já é conhecido e vai ganhando cada vez mais destaque, ou melhor, não para de ganhar destaque por diversos motivos. E aí, a definição de um apoio dele, claro, né, tende a mexer bastante com esse jogo, né, com esse cenário que a gente está vendo até agora. Então, como a Letícia disse, quando, de fato, esse apoio anunciado a Bruno Engler, por exemplo, ficar destacado e Nicolas Ferreira permanecendo com esse holofote ali em cima dele, isso tende a mudar ali um pouco essa configuração. E, claro, vamos ver o que isso afeta também nesses nomes que estão despontando nesse momento, né, Guilherme? Certamente. Eu vou dividir aqui a minha fala em duas partes. Como a gente puxou muito essa nossa conversa para falar dos padrinhos políticos, eu fui dar uma olhada mais ou menos em como eu podia esperar. E o nome de Nicolas Ferreira, eu não estava de fato me recordando de como esse apoio se dará. Ele foi o segundo, se eu não me engano, o segundo vereador, deputado mais votado em Belo Horizonte. Então ele tem muitos votos em Belo Horizonte. Então só os votos dele pode ser, tipo assim, o diferencial para um candidato. Exatamente, Letícia. Esse ponto é muito relevante porque eu não tinha me atentado para essa situação. Só que aí eu vou colocar uma pequena nuance nessa história. Porque, digamos, quando o Nicolas Ferreira vai apoiar o candidato Bruno Engler, nós não estamos falando necessariamente de eleitores que já não conheçam um e outro. Nicolas Ferreira foi eleito para deputado federal, fazendo uma dobradinha com o deputado Bruno Engler. Inclusive a decisão foi cercada ali de alguma dificuldade, tinha ali um ruído entre, peraí, quem é que vai sair? O Bruno é quem trouxe o Nicolas para a vida pública, o Nicolas é quem ficou mais forte que o Bruno. Havia uma pequena, se não uma cisão, efetivamente, que é negada por ambos, mas havia ali algum ruído de dizer, mas peraí, vamos organizar cada um o seu espaço. Uma vez feito isso, Nicolas foi esse meteoro eleitoral no ano de 2022 e Bruno Engler também teve votações muito expressivas, mas me parece que talvez eles possam ter um limite de transferência de votos, considerando uma questão, eles estão exatamente no mesmo campo ideológico, talvez eles tenham sido votados exatamente pelos mesmos eleitores, alguém que olhou para a chapa e disse o seguinte, peraí, amigo, eu vou votar PL de cabo a rabo, eu vou de Jair Bolsonaro na cabeça, vou com Nicolas Ferreira, vou com Bruno Engler e vou com todas as definições que sejam do PL. Então talvez para a candidatura de Bruno, é claro, ter um candidato com tamanho potencial como Nicolas Ferreira é muito relevante, certamente. Mas eu acho que é preciso a gente olhar com alguma distância o quanto ele será capaz de transferir num cenário que me parece que ele já tem naturalmente, e estou falando de Bruno Engler, alguns dos votos e a percepção de que ele é um candidato
no mesmo campo, na mesma posição e que já trabalha, digamos assim, politicamente com o Nicolas Ferreira há muito tempo, né? Eles são companheiros do Direita Minas, desse movimento que foi surgido aqui no estado para defender valores da direita, muito ligados à ascensão do ex-presidente Jair Bolsonaro quando chegou à presidência da República. Mas eu também quero me deter num outro ponto que me parece bastante relevante. A pesquisa mostra como o governador Romeu Zema, que era colocado na mesa de negociação como um padrinho político muito relevante, exatamente porque tinha, até esse nosso levantamento, números, digamos, se não imbatíveis, mas números que o credenciavam, inclusive a fazer a comparação que nós fazemos. Olha, o quanto pesa o governador do estado, o quanto pesa o presidente da República, o quanto pesam outras figuras públicas que podem apadrinhar determinados candidatos. E eu acho que esse derretimento temporário, eu não sei se ele vai se prolongar, eu não sei se ele vai ser estancado, mas a pesquisa mostra este derretimento temporário da avaliação do governador Romeu Zema. Eu acho que ele também contribui para dificultar muito a vida da candidata Luísa Barreto, em dois fatores. O primeiro dela se tornar conhecida, podendo ter no seu palanque o governador Romeu Zema dizendo, tá aqui ó, debaixo do braço junto comigo, essa aqui é a minha secretária de planejamento, é quem eu gostaria de ver eleita para a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas no momento em que o governador está saindo muito desgastado das disputas e nos embates políticos e públicos com os servidores do Estado, em especial os da segurança pública, mas os de outras categorias também, eu acho que tem um dificultador neste caso, que é olhar para a candidatura de Luísa Barreto e ver talvez um dos seus principais ativos perdendo campo numa cidade tão relevante como é Belo Horizonte. E aí acho que tem um outro segundo fator subjacente a essa questão Romeu Zema e esse fator de perda de apoio, de perda de boa avaliação que a nossa pesquisa detectou. É que na hora de colocar também na mesa de negociação, vamos supor hipoteticamente que a candidata Luísa Barreto decida, olha, não vimos viabilidade, estou aqui fazendo o papel de partido novo, não vimos viabilidade na candidatura da ex-secretária de planejamento, os números que ela está alcançando até se aproximar das convenções, até passar um pouco isso, não foram tão bons, vamos negociar aqui algum espaço específico em alguma chapa que teremos. Hoje, quem talvez olhar para o governador Romeu Zema ainda vai olhar certamente como um ativo, mas um ativo menor do que já foi em outro tempo. Então, na hora de você definir espaço, tamanho, apoio a determinados candidatos, eventualmente, numa candidatura que possa sair vitoriosa e que tenha a própria Luísa Barreto como uma integrante de chapa, ou ela mesma vitoriosa, o tamanho do governador para chegar nessa mesa de negociação está diminuindo. E não me parece que o ano de 2024 vá fornecer para ele subsídios para reavivar os melhores momentos que já teve quando foi reeleito e quando venceu a sua primeira eleição. Porque não há temas no horizonte de curto prazo que façam com que o governador Romeu Zema possa superar muito rapidamente uma percepção negativa do eleitorado. Bom, ele pôde fazer isso em algum momento, dando um reajuste de mais de 10% para o servidor, estava lá com seus salários atrasados, defasados e muito mais, mas parece que esse efeito já foi diluído, já foi galvanizado no eleitor, e agora ele está querendo mais. Quer dizer, governador, Minas está nos trilhos, mas eu preciso de mais. Eu preciso de alguma coisa para além disso. Então eu acho que esse fator também pode ser muito importante. E eu fui olhar para uma outra coisa, Letícia, que você falava sobre o perfil de Mauro Tramonte no começo da nossa conversa. É bastante curioso, né? Porque estamos falando de um candidato que é um fator de bagunça no meio dessa história de Belo Horizonte, mas por ser um candidato daquele quase centro radical, né? Eu fui pesquisar, por exemplo, quais são as frentes parlamentares que o deputado estadual Mauro Tramonte integra na Assembleia Legislativa. Tem um monte delas, mas para citar algumas que têm alguma relação com a capital, com a região metropolitana de Belo Horizonte, e muita gente mora na região metropolitana, trabalha na capital e vice-versa. Ele integra a Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares, a Frente Parlamentar em Defesa dos Motoboys e Motoristas de Aplicativos, de defesa dos animais, de defesa da família e da vida, de defesa do transporte público da região metropolitana e algumas outras. São assuntos que resvalam de alguma maneira no eleitor de Belo Horizonte? Certamente. Vai ter motoboy, no eleitor, inclusive, que o assiste pela TV Record, do grupo do qual ele fazia parte até pouco tempo, certamente. Mas não tem nenhum tema muito ideológico e as posições dele não são sempre muito pesadas nesta linha. Então me parece ajudar e contribuir muito para que ele seja uma figura quase papel em branco. Qual é a grande crítica que você pode fazer a Mauro Tramonte neste exato momento ou quando a campanha começar? Está completamente em aberto. Talvez vai ser a distância dele, o fato dele não ser um cidadão de Belo Horizonte, mas já está aqui há tanto tempo, já participa da política local há tantos anos, já fala da cidade há tanto tempo, é um argumento que ele tem utilizado. Eu fui olhar também qual é o perfil das comissões
que ele ocupou, dos espaços que ele ocupou dentro da Assembleia. Bom, não tem nada que possa minimamente colocá-lo numa ideia de, peraí, é Lula ou Bolsonaro? Ele ocupou espaço nas comissões de turismo, gastronomia, cultura, esporte, lazer e juventude. Quais são os grandes embates públicos que saíram dessas comissões para colocá-lo de alguma maneira na parede, com alguma pressão, com algum embate muito veemente entre parlamentares? Não tem. Então é um candidato que parece muito talhado para aquela história que a gente já viu falar, por exemplo, nas campanhas nacionalizadas, de dizer o seguinte, gente, mas e aquele cara do centro aí da terceira via? Mauro Tramonte me parece claramente a terceira via de Belo Horizonte.